Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos agora em um estudo fantástico com a Escola de Educação Básica Santo Anjo da Guarda, em Tubarão, Santa Catarina, Brasil. Estamos no planeta Terra e quem está na sala, Patrick. E quem está na sala, Bruno. É a sala da Beatriz, da Clara, é a sala da Mari, uma sala incrível, 77701. E nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os maias, incas e astecas. E apresento a vocês um aluno que está agora nos auxiliando e muito. Quem? Bruno. O nosso querido e jovem amigo Bruno, ele não está morto, ele está vivo, mas imaginem, ele está ao lado de uma grande pirâmide asteca. Ele vai ser sacrificado em honra aos deuses da agricultura asteca e também ao deus da grande serpente asteca. Ele vai ser, então, sacrificado a Huitzilpochtli e também ao deus Quetzalcoatl. Lembrem desse detalhe importante. Os astecas são uma civilização que habitaram a América do Norte, mais precisamente o México, na região da capital, hoje Cidade do México, e a sua cidade principal era Tenochtitlan. Tenochtitlan foi uma cidade construída em cima de um lago, o Lago Texcoco. Hoje, se vocês forem na Cidade do México, vocês devem observar que é uma cidade grande, uma das maiores cidades do planeta, maior até em população do que a própria cidade de São Paulo. É uma cidade violenta, é uma cidade com muitos problemas sociais e altamente poluída. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, que quando chega ao México e quando chega à cidade do México, eles estão entrando na mais antiga cidade dos astecas, uma civilização que desenvolveu o chocolate, uma civilização que desenvolveu um hábito ruim, que é o hábito de fumar o cigarro de fumo mesmo básico, mas eles também adoravam múltiplos deuses, como Tezcatlipoca, o deus das múltiplas faces, Tezcatlipoca, o deus das múltiplas faces, nós vemos ele, inclusive, no nosso livro didático, na própria parte inicial dos astecas. Temos o deus da agricultura Huitzilpochtli e temos o deus da serpente emplumada, que está, inclusive, no símbolo da bandeira do México hoje, que é a ave Quetzal. Para quem não sabe, os mexicanos, eles são muito queridos, muito alegres, e apesar de terem muitos problemas, como aqui no Brasil, são pessoas maravilhosas. Gostam de nachos, de tortilhas e de vários alimentos derivados do milho, mas também são apaixonados por um alimento derivado do abacate, a guacamole. Já ouviram falar? Acredito que a maioria de vocês também já tenha assistido o seriado infanto-juvenil Chaves e também o Chapolin Colorado. Inclusive, até bem pouco tempo atrás, ele passava em emissoras abertas aqui do Brasil, como o SBT, por exemplo. Mas não é sobre isso exatamente que nós vamos falar. Vamos falar sobre os índios que lá viveram, uma grande civilização. A cidade do México, ou Tenochtitlan, como queira, a terra dos mexicas, a terra dos astecas, era uma terra grandiosa, ampla. Era uma terra fantástica. Eles bebiam, por exemplo, os mexicanos, antigos, os astecas nesse caso, uma bebida que até hoje é servida lá, o pulque. O pulque é nada mais, nada menos do que uma espécie de aguardente feito com mandioca. Eles bebem o mezcal e a tequila. O mezcal e a tequila são dois aguardentes muito parecidos, feitos com o agave, que é uma espécie de cacto muito comum naquela região. Para vocês terem uma ideia, é uma bebida muito forte, tal qual a cachaça aqui no Brasil. Na verdade, é bem mais forte. Estão me ouvindo bem? Os inimigos dos astecas eram os tepanecas, os olmecas, os xiximecas, os toltecas, os tlaxcaltecas
e os zapotecas, 6 povos. Eventualmente, um desses povos era dominado pelos astecas, como, por exemplo, o povo que representa o nosso amigo Bruno ali atrás. O Bruno ele está no alto de uma mesa. Ele está no alto de uma mesa de pedra e é uma mesa de sacrifícios. É uma mesa de sacrifícios humanos. E lá, o nosso nobre amigo Bruno será ao vivo, sacrificado perante uma multidão inteira de pessoas que quer que ele seja oferecido para o deus da agricultura, Huitzil-Pochtli. E o povo dirá, Huitzil-Pochtli, Huitzil-Pochtli, Huitzil-Pochtli. E, de repente, o sacerdote que não é flamenguista levantar-se-á. O sacerdote que é flamenguista também se levantará. Levante-se. Na hora que eu falei que ele não era flamenguista, ele não gostou muito. O sacerdote asteca erguerá com sua mão uma faca de pedra de vulcão, de vidro de vulcão. Erga, Patrick, por favor. Só erga a mão. Erga a mão, levante-se e fique com a mão levantada, por favor. A faca que ele vai estar usando é uma faca de vidro de vulcão chamada obsidiana. Ela vai ter um cabo todo madreperolado, muito bonito, de mosaico, e ele só não vai se afastar, se aproximar. Eu gostaria que todos os amigos que estão assistindo esse vídeo observassem que nós estamos numa sala do governo do estado de Santa Catarina. Os alunos estão respeitando o distanciamento social, estão fazendo tudo da maneira mais educada possível, respeitando o plano de contingência educacional, o Plancom Edu. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a gentileza das nossas garotas, que estão aqui também à frente, em sala de aula. Nós estamos no grupo A do Tempo Escola. Esta sala, 701, também tem o grupo B. E o aluno lá dos fundos, de pé, representando o sacerdote asteca, é o aluno Patrick. Um cara muito educado, realmente um excelente aluno. E deitado próximo a ele, com a distância de pelo menos 1,5 metro, ele não aproximar-se-á, é só para simular mesmo, está a vítima inimiga, pode ser um tlaxcalteca, um olmeca, um tolteca, neste caso, o aluno da 701, Bruno. Agora eu quero que vocês observem uma coisa. O nosso nobre amigo, Bruno, ele não vai dar nenhum passo à frente, mas é como se ele estivesse abrindo no alto da pirâmide, em cima de uma mesa de sacrifícios, o peito do nosso amigo, e ele vai retirar o coração e oferecer para o Huitzil-Pochtli. O nome das pirâmides é Teocalli. Eles utilizavam chocolate, eles utilizavam o fumo mesmo, o tabaco, tudo para fazerem espécies de rituais religiosos. A alimentação deles era com base no milho. Eu gostaria muito de agradecer tanto a gentileza do meu amigo, meu nobre amigo Patrick, e também o nobre amigo Bruno, pela gentileza em terem permitido até fazer essa simulação de sacrifício humano. Podem sentar os dois nas suas carteiras, por gentileza, e a gente vai dar continuidade à apresentação. Agradeceria se a gente também aplaudisse a gentileza deles, e muito obrigado mesmo. Eu gostaria de agradecer-lhes mesmo. Senhoritas e senhores, nós que estamos hoje, aos dias 22 de março de 2021, eu geralmente nas minhas aulas gravadas para o YouTube, eu não dou a data, nem cumprimento dizendo se é manhã, tarde ou noite, mas nós estamos ao final de uma tarde, no dia 22 de março, já estamos no outono, no hemisfério sul, e daqui a 2 dias a gente lembra também da grande enchente de 74, os 47 anos da grande enchente que destruiu praticamente o sul de Santa Catarina, mas aqui na nossa região matou 199 pessoas. Eu gostaria muito de lembrar a vocês da importância desta data. Então, que fique registrado isso aos amigos da 01,
turma magnífica da Santo Anjo da Guarda, cujo diretor é o nosso querido Sebastião Mendes Cardoso. Vamos lá. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, os astecas, eles tinham um rei. O último rei asteca foi Cuauhtémoc, o último imperador. Mas o penúltimo foi Montezuma II. Montezuma II foi morto em 1519, há mais de 500 anos, pelos espanhóis liderados por Hernán Cortés. Ele foi morto e muitos foram mortos pelos espanhóis liderados por Hernán Cortés, que com 300 homens e alguns cavalos entraram em Tenochtitlan e destruíram uma população de mais de 100 mil pessoas. Professor, por que motivo 300 homens e alguns cavalos destroem 100 mil pessoas? Tubarão tem 110 mil habitantes, então imaginem que os alunos do período da manhã da guarda destruiriam a cidade de Tubarão. Dá para acreditar nisso? Do ponto de vista de vocês, daria para acreditar nisso? Não, né? Não tem lógica. Mas eu digo para vocês, quando os homens subiram nos cavalos, os astecas se ajoelharam ao chão, pensando que o cavalo e o homem eram uma espécie de Deus. Eles não conheciam os cavalos. Vocês estão entendendo? Essa é a questão mais importante, esta é a questão mais relevante da nossa anotação de estudo. Os nossos amigos astecas, eles deram tesouros imensos para Hernán Cortés. E esse episódio foi conhecido como Noche Triste. Foi quando os astecas viram seu imperador morto e viram os espanhóis fugindo e perceberam que eles não eram deuses, coisíssima nenhuma, que eram só homens, e eles começaram a perseguir os espanhóis. Só que já era tarde demais e boa parte do ouro foi jogada dentro do Lago Texaco, que hoje está totalmente aterrado lá no México, na cidade do México. Esse é um detalhe que o professor de história de vocês gostaria de falar muito seriamente. A cultura asteca é uma cultura desenvolvida em questão imperial. Eles tinham um império que foi decapitado, desorganizado, desestruturado. Isso também é uma realidade. Eu gostaria de marcar isso para vocês. E os astecas, eles sofreram muito. E sofrem até os dias atuais. Não como índios, mas já como uma civilização bem organizada e estruturada do México. Ao sul do México e na América Central, nós temos um povo que não tinha um império, mas sim cidades-estado. Este povo é chamado de Maia. Olhem só as cidades deles, que loucas seriam, para vocês terem ideia central do que eu estou falando. Chichén Itzá, Copán, Palenque, Uxmal, Tikal eram cidades maias. Os maias não tinham um império, eram bem brigões, eram bem guerreiros, desenvolveram o conceito de zero, eram matemáticos grandiosos, criaram teorias, inclusive, que fala do fim de eras e do fim de tempos, e que algumas pessoas acreditaram que tratava-se até da ideia do fim do mundo. Os maias, para quem não sabe, também desenvolveram uma grande civilização com cálculos e estudos astronômicos, e as cidades deles eram todas em pedras, com grandes pirâmides em meio à floresta. A Nicarágua, Honduras, Guatemala, Belize e a península de Yucatán, no México, onde está hoje Cancún, e é um dos lugares mais lindos do Caribe, eram efetivamente lugares de habitações maias. Um povo guerreiro, um povo forte, mas um povo que não sabia plantar. Eles não conheciam a agricultura. Também faziam sacrifícios humanos. No alto de Teocallis, das pirâmides, como os astecas faziam, mas eles também tinham o hábito de, prestem atenção, jogar em um poço chamado cenote, um poço mais ou menos de 20 metros de profundidade, com água, com uma largura de mais ou menos 20 metros,
meninas de 16 anos, virgens. 16 meninas de 16 anos, a cada 16 anos, eram jogadas no poço de sacrifícios para alimentar o deus da agricultura. O deus dos astecas da agricultura era Huitzilpochtli. O deus maia da agricultura era Kukulcán. Tá? E lá Kukulcán estaria esperando as meninas para se alimentar delas. É besteira, na verdade é tudo uma lenda. Só que descobriram os arqueólogos, os cientistas, que verdadeiramente meninas eram sacrificadas e jogadas no fundo de um poço. Elas tinham joias de jade, que são pedras esverdeadas, e elas eram lançadas ao fundo desses poços e acabavam morrendo, evidentemente. Eles encontraram vários corpos de meninas jovens lançados nas profundezas, ossadas, na verdade, não é fato. E um detalhe importante: a civilização oferecia crianças, adultos, pessoas para os deuses da agricultura, mas a agricultura deles não funcionava. Eles acabaram perdendo a sua civilização e voltando a um período, digamos assim, quase que referente ou semelhante à pré-história. Essa é uma verdade que nós devemos aqui marcar e contabilizar acerca do nosso querido povo maia. Cidades deles: Tikal, Copan, Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tikal já repeti, desculpa. E o conceito de zero, o conceito de dias perfeitos e absolutos dentro da matemática, um calendário muito aproximado do que se é conhecido como real, um calendário quase que perfeito, astronomicamente falando. Uma cultura única, uma cultura que tinha inclusive o livro sagrado dos mortos dos maias, cuja base dizia: coma, coma enquanto há pão, beba, beba enquanto há água, pois haverá o dia em que o homem barbado chegará e as paredes ficarão salpicadas de miolos. É uma profecia maia que fala do fim dos tempos. O homem barbado era o homem branco. Eles já tinham conhecimento da presença de europeus na América antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses. Quem seriam eles? Acreditem, podem ser os vikings. É muito provável que o povo viking da Europa tenha conseguido chegar pelo menos até os Estados Unidos. E eles ouviram falar de homens que vieram em grandes navios, que tinham barbas longas, e aí sim, eles podem até ter desenvolvido deuses em cima desses povos que vieram com sua cultura diferente para a América. Olhem as curiosidades que nós podemos aqui falar nessa aula bem legal no dia de hoje, às 4 horas e 22 minutos de uma segunda-feira bem agradável e nublada na cidade de Tubarão, na Escola de Educação Básica Santo Anjo da Guarda. E os Incas? Quem seriam os Incas? Um povo que habitava a Cordilheira dos Andes na América do Sul. Uma civilização imperial que habitou o Peru, a Colômbia, a Bolívia, o Equador e também uma parte do Chile. Os Incas, eles se desenvolveram em cima de civilizações mais antigas, como os Mochicas, por exemplo, e tinham uma língua própria, o Quechua, que ainda existe. Eles tinham o lago mais elevado do planeta na sua região, o lago Titicaca, onde grandes tesouros incas foram lançados. O lago era o Titicaca. Inca significa imperador, e todos eram chamados de incas. O maior rei inca foi Manco Cápac, talvez o fundador do próprio império. E o último imperador inca foi Atahualpa.
Atahualpa também foi morto. Antes disso, ele foi sequestrado pelos espanhóis e ele foi morto especificamente pelos espanhóis. É bom que vocês lembrem deste detalhe. Ele foi morto pelos espanhóis e o líder dos espanhóis que matou ele em 1531 foi Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, diferente de Hernán Cortés no México, que era um advogado, Pizarro era um homem analfabeto, truculento, e pediu que todos os incas trouxessem todo o ouro que pudessem, encher em algumas salas para ele libertar Atahualpa. Ele prometeu que se eles trouxessem o ouro, ele não derramaria sangue de Atahualpa, e ele cumpriu a promessa. Quando ele recebeu todo o ouro que queria, ele estrangulou Atahualpa. E ele, estrangulando Atahualpa, fez com que também o povo inca ficasse indignado com ele, odiasse ele, e eles se lançaram em ofensiva contra os espanhóis. Algumas das cidades incas, Machu Picchu, a cidade sagrada, Huayna Picchu, Chavin de Huantar, a fortaleza de Sacsayhuaman, Cusco, Quito. Essas seriam algumas das cidades. Um deus muito importante, que é o deus da agricultura, do milho, e também o deus dos deuses deles, é o deus Inti, Inti, I-N-T-I. Eles eram exímios agricultores, trabalhavam com agricultura em degraus. Era algo muito bonito, muito fantástico de se observar. Isso tudo era feito pelo povo inca na América do Sul, até a época da conquista espanhola na América. Povo que se desenvolveu em cima das civilizações Mochica, da civilização de Nazca, da civilização de Xanxan. Povo que, inclusive, pode ter construído a cidade perdida de El Dorado. Alguns chamam ela de Manoa, outros chamam de Acator. E seria uma cidade perdida em meio à selva amazônica, onde tudo seria revestido com ouro. E, inclusive, os próprios indígenas teriam um líder, e este líder tomaria banho com pó de ouro. Imaginem a riqueza. Grupos inteiros de espanhóis e de outros exploradores foram procurar esta cidade, mas sem sucesso. O último deles, inclusive, foi o explorador inglês Percy Fawcett, Percy Harrison Fawcett, da Inglaterra. Ele desapareceu aqui no Brasil, na década de 20. Estas são algumas observações que nós fizemos para o 7º ano 01 da Escola de Educação Básica Santo Anjo da Guarda. Nós temos muito a agradecer a gentileza deste grupo maravilhoso e queremos dizer a todos que eles estão de parabéns. Tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus e até os nossos próximos estudos.